Eu gostaria de dizer inicialmente que eu pertenço a uma geração jurássica em matéria tributária. Na verdade, eu, quando fiz o meu curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, eu não tive o privilégio de estudar Direito Tributário pela simples razão de que essa matéria não era parte dos currículos acadêmicos de Direito. Eu vivi praticamente, dizem que o diabo não é sábio, que o diabo é velho. De modo que eu fui testemunho ocular, por assim dizer, do nascimento, do surgimento do estudo do direito tributário no Brasil. Se deveu a personalidades praticamente ímpares, né, verdadeiros pioneiros, homens de uma estrutura moral, jurídica e de conhecimento científico fantástica, como Rubens Gomes de Souza, Gilberto Ulloa Canto e outros do mesmo jaez. Eu acho que o grande marco do estudo do direito tributário no Brasil foi exatamente o Código Tributário Nacional, que hoje já está combalido, já está superado em muitos aspectos. E digo também isso especificamente me referindo à ironia que o professor Vilhena fez. Eu acho que a compreensão do direito tributário a partir da sua estrutura lógica foi uma fase absolutamente essencial para que o direito tributário hoje pudesse se transmudar num instrumento a serviço de objetivos sociais. Porque se não fosse essa compreensão, se não fosse essa base, na verdade nós ainda estaríamos vivendo uma época que foi bem retratada por um testemunho pessoal que eu ouvi na Pontifícia Universidade Católica, dada por um dos grandes pioneiros dos estudos de direito financeiro no Brasil, que foi Aleomar Balieiro. Aleomar Balieiro, político, professor, o jurista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa certa ocasião ele fez uma confissão a quem o ouvia na Pontifícia Universidade Católica, dizendo que ele começou a se interessar pelo direito tributário pela única e exclusiva razão de que quando ele se formou e foi trabalhar num grande escritório de advocacia na cidade de Salvador, o ônus do mais novo era tratar de questões tributárias. Porque, na verdade, naquela época, os advogados que se entendiam como tal achavam que tributação era um assunto menor, um assunto que, quando muito, poderia ficar a cargo dos contadores. De modo que essa função do Código Tributário Nacional, essa função seminal, e essa visão da estrutura lógica do direito era uma etapa necessária, que hoje se faz necessário também que ela possa evoluir, e nesse ponto, evidentemente, a minha geração conta com o talento de jovens como esses que estão aqui. Eu cito como representante de toda essa geração o Eurico, que foi meu aluno e do qual eu me orgulho muito. Eu, na verdade, se um dia pudesse refazer o meu currículo, eu só colocaria como os meus lauréis mais importantes a relação daqueles que foram meus alunos. De modo que eu quero cumprimentar o Eurico e dizer que dentro das minhas pobres possibilidades, eu também me coloco à inteira disposição para que esse núcleo atinja os seus objetivos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que, assim como alguns estranham, né, que uma faculdade de Direito esteja discutindo desenvolvimento, né, muitos estão estranhando a Receita Federal falar em justiça fiscal. O discurso até pouco tempo atrás era arrecadação a todo custo, eficiência na arrecadação, né? E com a nova secretária da Receita Federal, desde 31 de julho, ela tem discutido alguns dos pontos que são muito importantes e que estão aqui. Não existe Receita Federal se a gente não olhar o interesse público, não existe Receita Federal se o foco não for desenvolvimento social. Eu também conheci o professor Eurico falando de lógica, né? Um seminário em 2001, né, na Receita Federal, ele foi lá tentar explicar a decadência, né? Achava que entendia a decadência e fui tentar explicar lá pra gente. Hoje ainda ninguém entende decadência do direito tributário. Talvez aquela sua sugestão de dispositivo resolva esse problema. Vai ter muito problema de teses aí, né? Mas, e aí, ele, já em 2001, né, ele era conhecido como esse showman aí nas apresentações, todo mundo queria
falar, não, deixa eu falar antes do Eurico, porque depois que o Eurico falar, vai ser tão difícil manter a atenção do pessoal, da plateia. E o Eurico, a gente teve aí uma oportunidade de fazer um contato aí mais próximo, no final do ano passado, aí, quando surgiu a nova onda aí da famosa Lei das Transações, né? E a gente vislumbrou ali naquele projeto de Lei de Transações muitos problemas e ataques ao interesse público, né? Uma fragilização no sistema de amarras do direito tributário muito perigosa, né? E a gente acabou tendo uma aproximação muito grande. Ele abriu a Faculdade de Direito para a gente fazer um debate que foi muito importante em dezembro de 2008. E quando foi agora, nesse final de semana, a gente fez um contato muito rápido. Ele ligou para mim e falou: gostaria que vocês aparecessem aqui para a inauguração do nosso núcleo de estudos fiscais. E eu falei com a secretária da Receita Federal. Ela falou: não, eu faço questão de ir. Ela viria, né? Hoje a gente está tendo um evento aqui em São Paulo, hoje e amanhã, mas por um problema de agenda, houve alguns problemas lá e o ministro a chamou. Ela só está vindo amanhã. Pediu que eu viesse, que transmitisse essa alegria dela de poder participar e ser convidada a participar. Nós temos um ponto que eu acho que a gente pode colaborar muito, que é esse segundo ponto, a questão da pesquisa empírica. Muito do que a gente não tem hoje em direito tributário é porque a Receita Federal acabou sendo blindada durante um período em relação às informações, e ninguém recebia informações nenhuma de Receita Federal, de andamento de processo, de números e etc. Então ela tem feito essa abertura, fez um convênio com o INPE agora recentemente para criar uma base de dados aberta para a sociedade, para que a gente discuta pesquisa empírica na área tributária, ou seja, abrir os dados para os pesquisadores. Não é à toa que a gente não tem muitas pesquisas na área tributária, a gente não tem dados, né? Eu fiz uma tese de doutorado em sonegação fiscal, sou da Receita Federal e não consegui dados pela Receita Federal. Então, eu acho que essa iniciativa é muito importante. Nós queremos sim participar como os parceiros, né? A gente conversou com o Eurico de Santos e falou: não, vindo do Eurico de Santos, a gente tem certeza que é o interesse público que está acima de tudo, pode ir de olhos fechados, pode ir lá falar em nome da Receita Federal. E eu gostaria de parabenizar. A gente sabe que organizar uma estrutura de pesquisa hoje no Brasil é uma coisa extremamente complicada, a questão de recursos é bastante escasso, e estando num momento de crise, são as primeiras coisas que são cortadas, né? Que não deveria ser. E eu acho que a FGV também está de parabéns, né? Sempre discutiu o desenvolvimento social, e com a criação da Faculdade de Direito, com a FGV, com esse outro enfoque, eu acho que abriu aí um espaço para discussão do direito em outras bases. Então, gostaria de agradecer ao Eurico o convite, dizer que estamos à disposição. A secretária colocou a sua equipe técnica à disposição do núcleo de estudos fiscais para debates, para dados empíricos, para dados do nosso contencioso administrativo. Nós precisamos melhorar muito o contencioso administrativo, né? Temos aí algumas falhas, mas temos alguns avanços também para discutir. E agradecer o convite e parabenizar mais uma vez.